Irmãos, abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, irmãos. 1 João, capítulo 1, o versículo 1 também. Temos a nossa irmã Janice, né, irmãos? Está enferma. Continuemos a orar por ela. Amém, irmãos? A irmã Milka também está enferma. Encontrei com ela no mercado hoje. Pedi oração para os irmãos. E quem mais, irmãos? O irmão Veraldo tá com a máscara ali, né, irmãos? Em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, o versículo 1, irmãos. Diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram aonde, irmãos? Os irmãos estão aí em 1 João, capítulo 1, irmãos? Vou ler de novo aqui, ó. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram aonde, irmãos? Da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão com quem que é, irmãos? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Aí o versículo 5 ele diz aqui, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do que, irmãos? De todo pecado. Irmãos, o problema do ser humano é o pecado. O pecado é o que mantém as pessoas longe de Deus. E todo ser humano precisa ser justificado, irmãos, do pecado. Só Jesus. Então, estar na luz é estar em Jesus. Estar na luz é seguir as pisadas de Jesus. É andar como ele andou, buscar o que ele buscou, irmãos, enquanto ele esteve nesse mundo. Então, Jesus é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Então, a comunhão de uns com os outros é a prova mais certa de que estamos buscando luz. Se é bem possível, né, irmãos? É bem possível que a pessoa ela esteja em comunhão e esteja em trevas. Mas é impossível que a pessoa esteja na luz e não esteja em comunhão. Então, isso nós temos que ter em mente todos os dias. Assim como a transformação, a mudança, ela começa de dentro para fora, mas ela se manifesta fora. Então, se ela não se manifestou fora, é porque não aconteceu. Porque ela tem que se manifestar, irmãos. Então, não nos enganemos, né, irmãos? O mundo se engana. Existem muitos enganadores aí no mundo, né? Mas nós não podemos nos enganar. Por quê, irmãos? Porque nós recebemos o entendimento que veio do Pai, irmãos, do Pai. Esse entendimento não veio de qualquer um. O entendimento que Jesus nos deu, esse entendimento ele veio do Pai. A palavra é do Pai. Então, João aqui ele fala assim, ó, o que nós tocamos, o que nós vimos, o que nós ouvimos, é isso que nós estamos anunciando para vocês. Deus é luz, ele nos falou isso. Lá em João capítulo 1, lá, vem dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos lá, irmãos? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava o que, irmãos? A vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então as trevas não compreendem a luz. Jesus é luz. Irmãos, não há nele treva nenhuma. Não existe trevas em Jesus. Tudo que nós, como homens e mulheres, irmãos, nós sabemos muito bem o que é luz e o que é trevas. Não sabemos, irmãos? Sabemos, nós sabemos muito bem o que é luz e o que é trevas. Isso daqui está relacionado à luz ou às trevas? Nós sabemos. Aquilo lá está relacionado à luz ou às trevas? Nós sabemos. Então Jesus é luz, Deus é luz, não há nele treva nenhuma. As trevas não compreendem a luz, assim como não compreenderam Jesus. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, João Batista, né, irmãos? Este veio para testemunho, para que testificasse de quem, irmãos? Da luz, ele veio anunciando a luz, ele veio anunciando Jesus, para que todos crescem por ele.
Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem que, irmãos? No seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de quem, irmãos? Então se faz necessário, irmãos, nascer de Deus. Quando a palavra fala aqui que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu, no versículo 1 diz, no princípio era o quê, irmãos? O verbo, a palavra. Irmãos, a palavra é antes de tudo. Tudo é pela palavra, irmãos, tudo é pela palavra. Então, irmãos, tudo que você possa imaginar, tudo que você possa ver, nada acontece sem autoridade, irmãos, sem a autoridade de Jesus. Jesus é a autoridade máxima. Então aqui Jesus, quando ele veio como homem, ele delegou isso aí ao Pai. O Pai é a maior autoridade. Nós sabemos que hoje Jesus, ele é Deus, irmãos. Então Jesus é o nome que é sobre todo nome. Jesus é Senhor. Jesus é o maior poder no céu e na terra, não há outro. Não há outro. Então, quando fala ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Irmãos, nada foi feito sem autorização dele. Nada foi feito sem ele saber que foi feito, irmãos. Então ele sabe de tudo o que acontece. Ele tem domínio sobre tudo, irmãos. Sobre tudo. É que muitas vezes nós, como seres humanos, nós olhamos algo assim e falamos, mas por que Deus permite isso? Eu ouço demais, irmãos, demais. Quando uma criança, por exemplo, é morta, por que Deus permite que a criança morra? A criança é inocente, coitada da criança, não fez nada para ninguém e Deus permitiu que ela morresse. Irmãos, nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, que é até um pecado a gente querer entender essas coisas, irmãos. É até um pecado nós queremos entender essas coisas. De tão pequeno que nós somos. De tão pequeno. Porque nós somos movidos por sentimentos o tempo todo, irmãos. Pensem nisso. Deus não é movido por sentimentos. Deus não tem isso. Nele não há treva, irmãos. Não há treva em Deus. No Deus verdadeiro. No Deus desse século tem. No príncipe desse século há trevas. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus, não há trevas nenhuma. E sentimento é treva. Sentimento é treva. Então, o mundo é assim, o mundo se engana. Aí diz aqui, ó. Versículo 11, ó. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cheio do quê, irmãos? De graça e de verdade. E aí, depois João aqui vai dizer que João Batista vai dizer que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. Então, irmãos, servir aquele que é verdadeiro, servir aquele que nele não há trevas nenhuma, é dizer, estou pronto para ser transformado, estou pronto para morrer e nascer de novo, estou pronto para ser gerado por essa palavra que é verdadeira. Isso é pouco, irmãos? Não é não. Isso é muito, irmãos, é muito. O cidadão, homem ou mulher, querer ser gerado por essa palavra, irmãos, só o Espírito Santo, para poder dar força para essa pessoa. Porque se as pessoas acham, irmãos, que vai ser um caminho somente de glória, um caminho somente de alegria, um caminho somente de coisas dando certo, pode ter certeza que mais de 50% das coisas vão dar errado. Para podermos nascer de novo, podermos crescer de acordo com essa palavra, irmãos, as nossas expectativas são muito erradas. Nós criamos expectativas em cima de coisas, em cima de pessoas, em cima de tudo. Nós criamos expectativas. E vai ser frustradas. E tem que ser, irmãos. Tem que ser. Para o poder de Deus se manifestar em nós, tem que ser. Nós servimos um Deus que não há nele treva nenhuma. Quantas vezes, se você acordar de manhã e você for anotar todas as vezes que você tomou uma atitude que é treva, que você pensou em algo que é treva, que você se comportou de maneira que é treva, irmãos, você vai encher. Vai chegar uma hora que você vai cansar. Você vai cansar e não vai ter como. Você vai desistir de anotar. Você vai ficar perturbado de tanta coisa que acontece. Então nós passamos desapercebido por muitas coisas. Nós pensamos coisas que a gente não vê que pensou. Nós falamos coisas que não percebemos que falamos. Pode ver, de vez em quando alguém expõe. Às vezes uma criança chama sua atenção, não é? Às vezes uma criança chama atenção. Ô pai, ô mãe, ó, você falou tal coisa, não pode falar isso não é? E você nem percebeu. Por quê? Porque passa batido. Quantas coisas você pensa e passa batido? É trevas. E tem que ser mudado. Tem que ser mudado, irmãos. Então, com certeza, os nossos planos vão ser frustrados se não for de acordo com os planos de Jesus. E ele não volta atrás, ele não vai
se entregar aos nossos planos, irmãos. Não vai. Eu vejo muita gente falar assim, né? Falar como se Deus ele comprasse os seus planos. Ele comprasse os seus planos e ele vai agir para que você venha realizar os seus sonhos, realizar, irmãos, suas conquistas. E não vai, irmãos, não vai. Se os meus planos não for de acordo com o dele, vão ser frustrados. Agora, se eu desistir dele, aí tudo bem, aí eu vou seguir nas mãos de Jeová, vou seguir na mão dos demônios, e aí eu vou seguir com os meus planos, e sem problema nenhum. Não tem retaliação da parte dele, não tem, irmãos. Se lá no Antigo Testamento a pessoa sai de lá e tem retaliação, da parte de Jesus não tem retaliação, né? A pessoa vai seguir, mas enquanto estiver no caminho da verdade, irmãos, vai ser luta, e nós temos que empregar força a cada dia. Empregar força. 1 Timóteo, irmãos, capítulo 6. Aqui o apóstolo Paulo orienta Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, irmãos. Nós temos uma doutrina, irmãos. Essa doutrina é o Novo Testamento. É o ensinamento que nós temos. É o ensinamento que é a nossa base de fé. Vem daqui. A nossa estrutura, irmãos. É o Novo Testamento. A nossa conduta é de acordo com o Novo Testamento. Não conseguimos cumprir, muitas vezes. Muitas coisas não conseguimos cumprir. Muitas vezes falhamos em muitas coisas. E temos que buscar ser aperfeiçoado, irmãos. Buscar ser aperfeiçoado. Nossa luta é contra principados, potestades, contra ossos espirituais da maldade, contra os demônios. É os anjos caídos. Aqueles que fizeram aquela obra espetacular lá no Antigo Testamento, de matança, roubalheira e tudo mais, é o que tenta operar contra nossas vidas e tenta nos derrubar a cada dia, irmãos. Tenta destruir a igreja de Cristo, por quê? Porque não conseguiu destruir Jesus. E a palavra fala lá em Apocalipse que ele tentou destruir o filho, não conseguiu, ele vai atrás da mãe. E ele vai, irmãos. Então, nós hoje, nós somos igreja. Nós somos igreja, cada um de nós representamos a igreja de Cristo. É atrás de nós que ele vem. Não é mais atrás do filho. O filho já cresceu, o filho já venceu, o filho já foi para o pai. E o filho hoje é o nosso Senhor, irmãos. E aí diz aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo o que, irmãos? Piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados do que, irmãos? Privados da verdade, não tem a verdade. Privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Hoje existe isso, irmãos. Hoje o que mais tem é isso, irmãos. O que mais tem é isso. O que mais tem é isso. Você vê nas religiões aí, ó, o povo vai contando os testemunhos deles, e aí isso movimenta o sistema religioso hoje. Os testemunhos só prosperidade, irmãos. Prosperidade nesse mundo, né? Só prosperidade nesse mundo. E aí as pessoas seguem após isso, e se prega isso, e atrai multidão após eles, e arranca dinheiro do povo, e faz, e acontece, e o povo gosta disso, e o povo merece isso. Merece isso, irmãos. Eu costumo dizer, as pessoas descem a lenha nos líderes, né? Irmãos, só tem o líder corrupto, porque tem aqueles que são corruptos e corrompem também. Tem corrupção ativa, corrupção passiva também. Aquele que pede, aquele que pega dinheiro, ele é corrupto, e aquele que dá também é. Por quê, irmãos? Tem a palavra verdadeira. Jesus falou, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, não teriam pecado. Agora, não tem desculpa do pecado. Então, aquele que arranca dinheiro é corrupto, vai para o lago de fogo. E aquele que dá também é corrupto. Por quê? Porque quando você prega a verdade, eles não querem. Por quê? Não querem servir aquele que é só luz. Não querem servir aquele que é justo, verdadeiro, puro. Não quer servir aquele que diz, morre e nasce de novo. A sua vida não serve para o meu reino. Para você entrar no meu reino, você tem que nascer de novo. Para você entrar no meu reino, você tem que mudar a sua vida. Essa vida não serve. Aí a pessoa fala assim, o quê? Eu vou ficar no meio desse povo? Eu vou lá dar o meu tudo lá. Eu vou lá dar o meu tudo que lá é melhor. E vai. E depois fala assim, né, irmãos? O que fazem com o dinheiro eu não sei. Eu faço a minha parte. Ah, é? Tá. Vai se justificar depois. Vai conseguir? Não vai, irmãos. Não vai conseguir se justificar. Infelizmente, né, irmãos? Não vai. Ou felizmente, né? Não vai. E aí diz aqui, ó. Versículo 6, ó. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso, o que, irmãos? Contentes. Irmãos, aí é que tá, né, irmãos? Aí quer dizer que eu só tenho que ter
algo para comer e para me cobrir e não tenho que me importar com mais nada. Não quer dizer isso, irmãos. Mas, tendo isso, eu já tenho que estar contente. Então, eu tenho meu sustento, eu tenho o que me cobrir, eu já tenho que estar contente. Irmãos, o que eu buscar para mais não pode ser a minha força para buscar esse algo a mais, não pode ser maior do que aquela de buscar Jesus. Se for, eu estou pecando. É simples, irmãos, é simples isso aí. Essa conta aí é muito fácil de fazer. É muito fácil. No que eu estou empregando força? No que eu estou empregando força? Eu estou empregando força para dar conforto para minha família. Muito bem, tranquilo, tranquilo. Mas e para buscar Jesus? Estou empregando força? A minha preocupação com o corpo de Cristo é maior do que a minha busca pelo conforto da minha família? Ah, eu tenho que alegrar a minha carne, porque a minha carne, se eu não alegrar ela, ela fica abalada psicologicamente. Então eu preciso refrescar a minha cabeça, preciso me distrair. Olha que coisa, irmãos. Distrair. Do quê, irmãos? Distrair do quê? Se quer se distrair do mundo, vem para a igreja. Agora, se distrair, aí vai para o mundo, se afunda no mundo. Irmãos, tudo bem, vai lá, vai alegrar a carne. Se você alegrar a sua carne mais do que você está alegrando o seu espírito, irmãos, é pecado, não tem o que se fazer. No mundo, isso é glorioso. Olha, mandei meus filhos todos para Disney. Eu não tinha dinheiro nem para comprar 1 quilo de carne, de mistura. E hoje, depois que eu vim para a palavra, olha, Deus tem me abençoado. Mandei meus filhos tudo para Disney. Minha mulher está no spa agora. E eu vou viajar, vou lá para Israel, lá vou. Irmãos, é um testemunho maravilhoso para aqueles que estão em trevas. Para aqueles que servem a um Deus que é luz, não há nele treva nenhuma. Irmãos, vai alegrar a carne? Tudo bem. Está alegrando o espírito? Está alegrando o espírito? O testemunho fala tudo. Porque eu não vejo ninguém dizendo, olha, eu no passado eu tinha muito dinheiro, mas eu era um lixo. Eu, olha, tratava mal a minha mulher, tratava mal meus filhos, tratava mal meus empregados. Hoje eu nem sou patrão mais, sou empregado hoje, mas hoje eu sou feliz, hoje eu sirvo a Jesus. Hoje, ó, eu tinha um monte de carro bons, hoje eu não tenho carro nenhum. Mas hoje eu consigo vir para os cultos, a minha vida mudou. Eu tenho a paz que é do alto hoje. Eu não tinha essa paz. Eu não tinha essa alegria, e hoje eu tenho a alegria de servir a Deus. Os irmãos já viram esse testemunho? Não existe, irmãos. Se a pessoa ir lá no sistema religioso e contar esse testemunho, é o último testemunho que ela conta. Nunca mais ela conta testemunho nenhum. Ela vai ser barrada, impedida. Vai ser impedida. E aí diz aqui, ó. Versículo 9, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, e em laços, e em muitas, o que, irmãos? Olha que coisa. Então os que querem ser ricos caem em tentações, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele orienta Timóteo a se afastar dessas coisas. Isso aí não dá certo. Nessa época aqui, com certeza, o apóstolo Paulo já tinha visto muitas coisas, irmãos. Ele tinha visto muita gente se perder. Ele tinha visto muita gente que era firme ali, ó, que estava firme, que recebeu a palavra com alegria, com contentamento, mas que se desviou por não suportar, irmãos, não suportar as aflições, que na verdade nós entendemos que serve para o nosso crescimento, serve para fazer de nós novas criaturas, homens e mulheres firmes em Cristo. Homens e mulheres, irmãos, que não negam a Jesus. Irmãos, a pessoa, para ela se manter firme no mundo, né? Imagina que você tem um bando, né? Um bando, e você forma ali um conselho com eles ali, e um plano, né, irmãos? Ah, vamos fazer tal coisa. E ninguém pode saber disso, irmãos. E você vai lá com esse bando aí, e você faz. A sua liberdade está na mão de todos eles. Se alguém dá com a língua nos dentes, você está perdido, não é isso, irmãos? Não é assim? Irmãos, você ia escolher alguém que não é firme para fazer isso com você, irmãos? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Você ia buscar pessoas que são firmes naquilo, que não jamais falariam, jamais abririam a boca. E essa pessoa, para ela se manter firme, muitas vezes ela é torturada, ela passa por uma prova, irmãos. Ela é torturada para ver se ela é firme para aquilo. Agora eu fico imaginando, irmãos, a batalha que nós estamos. A batalha que nós estamos. A palavra fala que eu tenho que confessar Jesus. Se eu negar Jesus, ele vai me negar também diante do Pai. Se eu confessar ele, ele me confessa diante do Pai.
Então, o que eu não posso fazer, irmãos? Eu não posso negar Jesus. Eu tenho que confessar Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos, essa batalha é grande ou é pequena, irmãos? Irmãos, ela é grande. Ela é grande. A nossa igreja é pequena. O número de irmãos é pequeno. Mas o nosso Deus é grande. A batalha é grande. A luta que nós enfrentamos é grande. É grande, irmãos, não é pouco. Não pensem que os nossos filhos que estão no mundo estão tranquilos. Os demônios estão de olho neles. Para quê? Para afligir nós. Não pense que o marido que está no mundo, ele está tranquilo lá. Não está, não. Os demônios estão de olho nele lá, para te afligir. As esposas que não estão na palavra, os demônios estão de olho nelas. Para quê? Para afligir. Então o cristão, irmãos, ele está em perigo o tempo todo. Mas ele entende, eu sirvo a um Deus que é poderoso, é verdadeiro. Eu não posso negar ele, eu não posso me afastar, eu tenho que seguir após ele, eu tenho que ter alegria, contentamento, eu tenho que buscar a cada dia. Irmãos, temos que ser firmes. Temos que ser homens e mulheres firmes, que não retam o pé, irmãos, que não desiste por pouco. E quando eu falo desiste, não é desistir da fé, não, irmãos. Não é desistir da fé, não. É desistir do compromisso. E o nosso compromisso é todos os instantes. Nós temos que estar envolvidos, irmãos. Envolvidos. Tal dia tem uma visita. Tal dia tem uma visita. Irmãos, temos que ser unânimes. Temos que ser unânimes. Unânimes. Temos que já pôr na nossa agenda lá. Tem que estar lá já, ó. Visita tal dia. É importante. Tem o culto. Eu tenho culto de terça, quinta, sábado e domingo. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. A estatística diz. A estatística diz. Os irmãos que são firmes nos cultos, eles vencem as lutas. Os irmãos que não são firmes nos cultos, não vencem luta. Não sou eu que estou dizendo. Quem está há bastante tempo na palavra sabe disso. Então, é assim, né, irmãos? Aí diz aqui, ó. Versículo 12, né? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. Irmãos, ele só. Ele tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam o que, irmãos? O que é comunicável, irmãos? O que é uma pessoa comunicável? A pessoa comunicável é uma pessoa que ela observa a necessidade, da igreja e ela se comunica. Entendem isso, irmãos? Comunicável. Então, eu sei, por exemplo, que o meu irmão, ele está passando por uma luta. Por quê? Eu estou em comunhão, então eu sei que ele está em luta. Se eu estivesse na minha casa assistindo as lives, eu ia saber disso, irmãos? E se eu estivesse em casa, nem assistindo a live eu estaria assistindo novela, eu estaria sabendo disso? Porque esses dias, irmãos, aconteceu algo incrível. O culto lá, né? Um monte de irmão não foi para a igreja, né? Não foi para a igreja. Aí eu peguei, falei, vamos ver quantos irmãos estão assistindo a live, né? Não tinha nenhum. Então, aí me preocupa, né, irmãos? Aí me preocupa. Por quê? Porque Jesus nos alistou para uma guerra. Eu estou aqui descendo o porrete em Jeová. O Denis está descendo o porrete em Jeová. O Jefferson está lá colocando o short lá nas redes sociais. E a gente está partindo para cima. E os irmãos estão achando que estão numa colônia de férias, irmãos. Estão achando que estão servindo ao anjinho lá, ao anjinho. Sabe, irmãos, aquele anjinho que tem uma rodelinha assim na cabeça? Irmãos, está perdido. Está perdido das duas uma. Ou os irmãos entendam a batalha que estão, entendam o perigo que está correndo, ou então a gente tem que parar de falar, irmãos. Ou então a gente tem que falar aqui, ó. Falar do amor de Deus com cuidado para não expor nada. Não expor nada. Falar assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está na sua vida.
porque Ele te ama. E pronto, irmãos. É isso. E aí segue-se adiante. Porque senão, sabe o que acontece, irmãos? Vem enfermidade sobre os irmãos, vem briga no casamento, é briga nas casas, Irmãos, é uma loucura. Por quê? Porque a palavra fala que nós temos que estar no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Nós temos que seguir numa mesma caminhada. E aí, irmãos, sinto muito. Dá medo. Dá medo de ver a forma como muitos irmãos encaram essa palavra aqui, irmãos. Como muitos irmãos encaram a luz. A luz. Porque eu creio que no mundo, irmãos, no mundo, muitos não creem em diabo. Muitos não creem. Muitos não creem nem em Deus. Mas nós sabemos que existe. Existe o bem, existe o mal. Nós sabemos que tem um lago de fogo que vai ser inaugurado. Nós sabemos que tem ressurreição dos mortos, irmãos. Nós temos certeza disso, que há ressurreição dos mortos. E eu quero naquele dia, irmãos, e eu e meus irmãos, nós passarmos por isso. A ressurreição dos mortos, chegar à ressurreição dos mortos. Aqui, ó, aí diz aqui, ó, versículo 19, né, ó, quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Irmãos, que futuro que é esse? Aqui está falando que tem que, ó, versículo 19, ó, quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Aí vem dizendo aqui depois, né, ó, para que possa alcançar a vida eterna. Porque senão, muitos podem achar que tem que guardar um dinheiro para o futuro. Não é isso não, irmãos. É entesourar coisas espirituais. É para alcançar a vida eterna. É para passar a eternidade com Jesus. Versículo 20, ó. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamado o quê, irmãos? Ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, muitos, irmãos, muitos se desviaram da fé. Como eu disse, o apóstolo Paulo ele deve ter presenciado muito isso. Homens e mulheres, irmãos, que abandonaram mesmo a fé, e ele vai dizer isso aqui em 2 Timóteo, que ele vai citar algumas questões dessas. Muitos abandonaram ele, muitos abandonaram a fé, muitos seguiram após outras doutrinas, irmãos. Outras doutrinas. E tem doutrinas fortes aí no mundo, irmãos, que muitas vezes passa desapercebido. Se o cristão não tomar cuidado, embarca. Embarca. E vai mesmo, irmãos. E vai mesmo. Segunda João, irmãos. Segunda João não, segunda Pedro, irmãos, perdão. Capítulo 3, irmãos. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1. Tinha um irmão, irmãos, no nosso meio, e eu vivia orientando ele, né, irmãos, no sentido, né, de que o que acontecia com ele? A mulher dele dava uma febre nela, uma dor de cabeça forte, aí ela não podia vir para a igreja. O que ele fazia? Ele ficava lá, cuidando dela. E ele também não vinha para a igreja, não. E eu falava para ele, irmão, você tem que buscar Deus, irmão, você tem que vir para a igreja. Se a sua mulher está com febre, dá um remédio para ela, põe ela para dormir, ajuda ela no que ela precisar lá e vem para a igreja, irmão. Você não vai conseguir fazer nada por ela ali. Tá com dor de cabeça, dá um remédio para ela, põe ela na cama para dormir, para deitar lá, deixa ela descansando, vem para a igreja. Não, não. Eu não vou deixar minha mulher doente. Eu não vou. Tá lá com ela, irmãos. Tá lá com ela. E tá. Né? Irmãos, nós somos alistados para uma guerra. Eu sou obrigado a encaminhar os irmãos para uma guerra. E ensinar através da palavra como se vence essa guerra. Como se vence essa batalha. Eu não posso me omitir, porque se chegar naquele dia lá, eu vou ser cobrado daquilo que eu não fiz. E aí, não, eu sou diferente, eu não deixo minha mulher, eu não deixo meu filho, eu não deixo, então não deixa. A batalha não espera, irmãos. Os demônios não esperam. A palavra fala que o outro lá tá com a flecha, o arco aparelhado lá, irmãos. Tá aparelhada, a flecha tá mirada na testa de cada um de nós. Cabe a cada um ter juízo e seguir no que Jesus ensina, ou então ficar panguando lá no meio, né, irmãos? No meio do arraial lá, esperando a flechada vir. E vai vir, irmãos. Vai vir, não tem jeito. Aqui diz, ó, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo. Quer, irmãos? O que é um ânimo sincero, irmãos? É sincero só diante dos homens? Não, é sincero diante de Deus. É um ânimo. Ânimo é a força que você tem, irmãos. Você tem ânimo para seguir, mas tem que ser sincero. Não tem que ser somente de lábios. É sincero. Versículo 2, ó. Para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias vontades, concupiscências, e dizendo, olha só, irmãos, onde está a promessa da sua vinda? Vinda de quem? De Jesus. Onde está a promessa da vinda de Jesus? Por quê, irmãos? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao que, irmãos? Arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, que haverá, irmãos? Se queimarão. Irmãos, muitos dizem, não, Jesus não vai vir não, aí ó, o céu está do mesmo jeito, as coisas estão do mesmo jeito, as árvores estão crescendo, ó, tem vento, falam que, irmãos, eles ignoram o quê? O que Pedro está dizendo é que muitas coisas aconteceram e que o mundo não atenta para isso. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, o tanto de tragédia que aconteceu lá, na vida dos homens, homens e mulheres, aquilo aconteceu mesmo, irmãos, é verdade aquilo lá, tudo aquilo aconteceu. E as pessoas acham que está tudo certo, está tudo em paz, irmãos. Se não fosse Jesus ter vindo e trazido luz, Jesus ter vindo e justificado homens e mulheres, se ele não tivesse vindo e trazido o seu reino, o que seria, irmãos? Agora as pessoas falam, tá tudo certo, ó, tá tudo maravilhoso, para que se preocupar? Não tem que se preocupar. Só que Pedro deixa claro que a promessa dele está firme, irmãos, está firme. E aquele dia virá como ladrão de noite. É no momento que ninguém espera. Então, quando tudo parecer tá bem coisa nenhuma. Vai vir bem de repente, irmãos. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 11, ó. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos. Olha só, irmãos. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o que, irmãos? A justiça, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis. E o que mais, irmãos? E em paz. Então, o conselho é bom, irmãos. Então, nós temos que buscar por essas coisas aqui. Nós temos que, irmãos, ser pacificadores. Nós temos que buscar a paz. E ser pacificador não quer dizer que você não vai lutar contra o erro. Não quer dizer que você não vai lutar contra o pecado. Eu conheci muita gente que se dizia pacificador e passava a mão no pecado de todo mundo. E não é assim, irmãos. Ser pacificador é ser cumpridor da palavra. É você abrir mão das suas vontades, seus desejos, toda a concupiscência que quer brotar na sua vida, abre mão dela e cumpra aquilo que Jesus determina. E aí sim, aí seremos pacificadores, aí andaremos no caminho da verdade, sempre, né, irmãos? Não vamos deslizar, não vamos cair em momento algum. E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E que sabedoria, né, irmãos? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Irmãos, e aí sim, né, irmãos? Isso aqui é uma verdade, ó, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Irmãos, quando a pessoa quer se perder, ela vai distorcer as cartas de Paulo. Podem ver isso, irmãos. Se a pessoa quiser aprovar, se ela quiser estar de acordo com prostituição, se ela quiser estar de acordo com homossexualismo, se ela quiser estar de acordo com tantas barbaridades que tem aí no mundo, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, vai distorcer todas as cartas de Paulo, vai falar que ele era isso, aquilo outro, vai querer tirar o crédito dele, tirar a autoridade dele para poder fazer alguma coisa. Porque se não fizer isso, não vai conseguir, irmãos. Porque ele bateu muito firme em cima de tudo isso. Não é? Aí vão querer também, lógico, as pessoas elas querem tirar a autoridade até de Jesus, irmãos. Até de Jesus. E assim vai. Eles distorcem. Distorcem para quê? Para a própria perdição. Bobo é quem se ilude com isso, quem vai após eles, né, irmãos? Né, versículo 17, ó.
Vós, portanto, amados, sabei isso, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, irmãos. Que essa palavra venha estar em nossas vidas, irmãos. Que a gente esteja bem atento a tudo isso. Os irmãos têm acesso a muitas pregações aí, irmãos. Têm acesso aos canais do YouTube aí. Esses pregadores que contam mentira. Eles começam falando coisas interessantes, bonitas. Não se iludam. Não se iludam. Por trás de tudo isso está lá a corrupção. Por trás de tudo isso está o engano, irmãos. Está o engano. A palavra fala que temos que provar os espíritos. Temos que ver fruto, irmãos. Fruto. Se não tiver fruto, não tem como confiar, irmãos. Assim também a oração. Né? Eu sempre falo isso, sempre falei e sempre estou dizendo. Tomem cuidado com as orações. A pessoa chega para você e fala assim: olha, eu vou pegar seu nome para orar, né? Para levar para o monte para orar. Vou pegar seu nome para levar lá na igreja para orar. Corrente de oração, vou levar seu nome para orar. Irmãos, se a pessoa for e ela não falar nada para você, maravilha. Agora, se ela já falou para você que vai fazer, ela está pedindo uma autorização para você. É hora de você chegar para ela e falar para ela a fé que você tem. Falar para ela o respeito que você tem pela oração. E falar para ela, falar assim, olha, nem todos têm a mesma fé. A minha fé é assim, assim, assado. Qual é a sua? Vocês creem da mesma forma que eu creio? Não. Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Então não tem que orar, irmãos. Não tem que orar. Então, se depender de eu autorizar alguém a orar por mim, eu não quero. Eu já falei isso várias vezes já. Muitas pessoas já pediu para orar. Não, falo não. Muito obrigado, agradeço, mas eu valorizo muito a oração, eu sei o poder que ela tem, e eu sei que se ela for colocada nas mãos de quem não serve, não dá certo isso aí. Então, se depender da minha autorização, não tem, irmãos. Não tem. Ah, vou fazer desfeita. Irmãos, é a sua vida. É a vida dos seus filhos, é a sua casa, é a sua esposa, é a sua vida que está ali. Então, é a hora de confessar Jesus, irmãos. É hora de confessar Jesus. Lá no meu serviço, vira e mexe, vai alguém lá, da instituição que eu trabalho mesmo, que tem um povo lá que é crente lá. Até me chamaram para fazer parte disso aí, eu não quis. E aí vão lá para orar no meu serviço. Não, não deixa, irmãos. Não. Chegou um dia que estava trabalhando eu e mais um. Aí, não estou sozinho. Falei, ó, eu não participo disso, né? Mas vê com ele lá, se ele quiser, ora por ele. Eu não. E não quis, irmãos. Não quis, não quero, não aceito. Não aceito. Se eu estiver no hospital lá, estiver internado lá, no leito, e for um povo lá orar por mim, não quero. Não quero. Não aceito. E pronto, acabou. E aí assim, irmãos, é hora de confessar Jesus. Ah, vai arrumar confusão. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aí esse um aí que eu neguei a oração, ele era superior a mim. Aí ele foi onde eu trabalho, na administração, foi falar que eu maltratei ele lá. Aí falou, o quê? Ele maltratou? Não, ele não. Ele não maltrata ninguém, não tem como isso aí não. Aí não acreditaram nele não. Mas foi lá falar que eu maltratei ele. E eu expliquei para ele, eu passei a minha fé para ele. Eu expliquei para ele como eu creio na oração, eu creio na... E aí falei para ele que não queria. Ele saiu contrariado. Aí ele e a esposa dele, foi os dois lá para orar. Então é assim, irmãos. Infelizmente, irmãos, infelizmente não, felizmente, nós temos que enfrentar isso daí, irmãos. Temos que enfrentar isso aí, resulta em crescimento para nós. O diabo, ele sabe, irmãos, com quem ele mexe. O diabo, ele não é besta. Ele sabe o ponto fraco de cada um. Ele sabe como investir contra nossas vidas, irmãos. Ele sabe. E o que nos livra é Jesus, não tem jeito. Mas temos que estar atentos, amém? Vamos orar, agradecer a Jesus?